Seguinte, começando o nosso segundo vídeo aqui do canal. E hoje é segunda-feira, né? O vídeo foi gravado num sábado, finalizado num domingo. E foi um final de semana difícil pra você que é um homem de bem. Muito difícil. O Brasil empatou com o Marrocos. Poatan perdeu. O Rocket, aquele cara chato do UFC, ganhou. E o Topuria perdeu. Que noite, meus amigos. Fiquei acordado até 3 da manhã. O vídeo era pra ser postado só hoje, né? Quer dizer, foi postado hoje, mas era hoje pela manhã, o primeiro vídeo. Mas eu fiquei tão indignado com o resultado do UFC que eu falei, eu vou ficar acordado aqui e vou terminar esse vídeo. Terminei de editar, e aí postei logo, enfim. Hoje a gente acordou cedo já, eu já levei Gabi pra clínica, que tem uma clínica aqui que é parceira também. Ao longo do vídeo eu vou explicar um pouco mais como funciona essa parceria dela e o quanto essa parceria influenciou. Já adianto que foi quase nada. Influenciou nos resultados, né, eu quero dizer. E aí eu tava dentro da minha rotina, né, eu tô voltando agora a ter uma rotina mais estruturada. E algo, algo que eu gostaria de compartilhar com vocês é muito em relação à redução de atritos, né? Eu aprendi esse termo há um tempo e, e eu sou muito o cara da cultura da forja, né? Que você tem que fazer o que tem que ser feito, independente se você quer ou não. Eu levo uma cultura que eu levo muito pra minha vida isso. E, porém, né, existe a questão dos atritos. O que são os atritos? São as dificuldades que você tem em realizar aquilo. Então, você tem que ter a filosofia de conseguir reduzir os atritos disso, para que você consiga executar da melhor forma possível. E algo que eu estava querendo trazer para minha rotina de volta era a questão da leitura, né? E eu estava com uma dificuldade muito grande de ter uma rotina ali de leitura. Eu tô com alguns livros que estão lacrados ainda e não estava conseguindo ali ler. Já estava uns 3 meses lendo o livro e eu não acabava, não acabava, não acabava. Vou até pegar o livro aqui para vocês verem. O livro que eu estava lendo era esse aqui, 12 Regras para a Vida, do Jordan B. Peterson. É um livro muito bom em relação ao conteúdo, mas os capítulos dele acabam ficando um pouco maçantes, no sentido de ele é muito repetitivo, assim, ele dá muitos exemplos do mesmo assunto. Então, pra mim, é muita questão do TDAH também, eu não tô medicado, então gera muito atrito eu conseguir ler sem sem que minha cabeça vá pra caixinha do nada, entendeu? Então eu me pego ali lendo sem saber exatamente o que eu tô lendo. E aí eu falei, cara, eu vou dar uma pausa nele, vou reiniciar. E aí comecei a ler esse daqui, que era é um clássico na realidade, né? Mas que eu nunca tinha lido desde que eu comecei a ter essa cultura de ler, né? Eu tinha uma rotina de leitura muito boa, assim, eu lia, assim, muito boa comparada à média, né? Eu lia ali 3, 4 livros, às vezes 5 por mês, dependendo dos livros, né? E eu nunca tinha parado para ler esse, né? E todo mundo sempre indicou, todo mundo sempre falou muito bem. E ele é uma leitura muito interessante, cara, muito leve, assim. E eu tô conseguindo já, sei lá, já tô há mais de uma semana. Mais de uma semana, não, acho que vai fazer uma semana agora que eu comecei a ler ele. E assim, tá sendo muito prazeroso. Eu também não. Ainda sobre a redução de atritos, né? Eu, eu não coloco metas assim de pô, ler 50 páginas no dia. Principalmente agora que eu tô retomando, né? Eu boto na meta de ler 10, mas às vezes, como hoje, por exemplo, eu li 15, ou então às vezes 12, 13, 20, depende, né? De como tá a leitura ali, de como tô me sentindo no dia. E como tá também de tarefas pra fazer. Mas enfim, tô muito feliz assim de estar conseguindo manter essa cultura, então coloco um louvorzinho assim, como vocês puderam ouvir aí alguns trechos. Coloco um louvor e fico lendo, então a leitura vai fluida, né? E é bem interessante. É, No vídeo passado, ali no início, vocês viram também, eu peguei um trecho de. Eu tava fazendo um devocional junto com os homens da minha célula. E a gente acabou o devocional ontem, no domingo, né? Então, hoje eu não sei exatamente o que a gente vai fazer, mas provavelmente a gente vai procurar outro devocional, né? Já viu algumas ideias aqui. Para indicações também, eu faço esse devocional com minha esposa, todo dia pela manhã. Todo dia, quando dá, né? Normalmente amanhã acaba sendo um pouco corrida aqui pra gente. Principalmente pra ela que se desloca, né? Então eu vou levá-la e volto. Quando eu levo, volto, eu já consigo executar algumas coisas da minha rotina. Mas daqui a pouco eu já vou buscá-la. E aí eu volto e converso um pouco mais com vocês. Uma coisa que pouca gente faz, mas eu super recomendo, é super importante. É isso aqui, ó. Construção de metas, tá? Além de construir, é interessante deixá-la pública. E outro ponto, grave, escreva, anote em algum lugar que você sempre passe, que você sempre veja, para você sempre estar remoendo aquilo e lembrando
o teu objetivo, a tua meta, e o mais importante da meta é que é, você consegue metrificar e avaliar se você está indo bem ou mal, né? Eu gosto sempre de trazer nas reuniões o seguinte pensamento. Se eu chegar para você e perguntar, pô, esse mês está sendo um mês bom ou um mês ruim? E aí você vai falar, tá bom. Normalmente a resposta é essa. Por quê? Porque a pessoa não sabe, ela fechou ali dois, três clientes, então para ela tá bom. Só que na verdade, se parar pra pensar, o ideal para a empresa dela é que ela tivesse fechado seis, sete. Só que ela fechou dois, três. Mas como tem dois, três novos pacientes, para ela tá interessante. Então a gente precisa ter esse tipo de metrificação, porque nos dá um norte, né? É, e acaba que não fica um negócio meio sujo, assim, entre aspas, porque muitas empresas hoje fazem campanhas de promoção, campanhas promocionais, né? Falando no geral. E são meio aleatórias, tipo assim, não tem um fundamento, né? Por que que tá fazendo essa campanha? Ah, não sei, deu vontade e tal. Só que na realidade a gente tem que usar essas campanhas de forma estratégica, porque como eu gosto de utilizar, né? Primeiro, em eventos. Então, aniversário de um ano da clínica. Ou então, uma data específica do ano. Ou então, fazer campanhas de formas razoáveis, né? Também não com descontos muito grandes. Em meses que não estão, que você está longe de bater a meta. Você fala, pô, a meta aqui não está interessante, meta de faturamento. Então, o que que a gente pode fazer para melhorar? Então, vai lá e faz. Algo que eu gosto de trazer também são. Peraí, que o Gabi tá me ligando. Oi, amor. Outra coisa interessante, né, que serve para outros mercados, é a questão do dia da semana. Você vê o dia da semana ou a semana do mês que você tem menos resultados, você vai lá e faz uma campanha ali para estar conseguindo bater a meta. Mas sempre de olho na meta. Se a meta for, se você estiver atingindo a meta, não tem por que você sujar o seu preço, a sua margem de lucro por conta disso, entende? Só para retomar o que é a nossa conversa, talvez a questão de meta seja algo que eu vou bater bastante na tecla aqui, justamente por ser algo que eu vejo poucas clínicas fazendo, né? Clínica é uma empresa como qualquer outra, né? Então deveria ter metas, deveria ter objetivos, e que a maioria das vezes a gente não vê isso acontecendo, né? É até a questão do relacionamento com funcionários, né? De como motivá-los, de como incentivá-los. É, Provavelmente no próximo mês a gente já vai estar contratando a primeira atendente. Já tem algumas pessoas em mente já para estar conversando, né, fazendo a proposta. Ó, enquanto eu tava no caminho lá para buscar a Gabi, caiu uma venda do mensal. Outra pessoa se inscreveu no mensal. Tô aqui esperando o Gabi, e outro ponto que é interessante, né, pra gente trazer é também a questão da criação de um ecossistema, né? A metodologia que a gente aplica hoje, ela é muito baseada nisso, em construir um ecossistema. Caiu a venda, eu perguntei pra Gabi, ela falou que não foi nenhum atendimento dela. Então, assim, provavelmente a pessoa entrou, viu o vídeo, e já fechou, entendeu? Então a gente vai entrar em contato agora com ela pra agendar o dia. Bom, já chegamos, né? A Gabi tá aí já. Como você pode ver, o escritório tá meio bagunçado porque meu escritório meio que foi invadido, né? Ela precisa de um lugar pra fazer os atendimentos. E aí, até a gente conseguir uma sala comercial mesmo, a gente vai estar dividindo aqui. Na verdade, ela vai estar usando e eu vou estar aqui às vezes, né? Porque pro atendimento eu não posso estar presente. Então eu tenho que ficar lá, trabalhar lá da sala enquanto ela usa aqui. Agora eu vou aproveitar esse tempo que tem aqui e o tablet tá ali também. Vou mostrar na tela para vocês como funciona para vocês a questão da criação de metas e como eu faço para ir controlando elas, né? Tem muita coisa que eu vou estar passando ao longo dos vídeos que eu não quero entregar tudo de vez assim, porque pode ser muita informação em um vídeo só. E não, eu não falo a respeito da questão do conteúdo em si, mas questão de você conseguir discernir ali. Mas tem muita coisa, tem muitos elementos que a gente usa para estar controlando. Por exemplo, as KPIs, né? São elementos extremamente necessários para a gente estar acompanhando o resultado e avaliando, né, se estão bons, se não tá. Eu vou trazer um pouco ali na tela para vocês. Vocês vão depois me digam o que vocês acharam. Que agora eu vou compartilhar com vocês como funcionou o processo da gente criar as nossas metas, né? A meta aqui do projeto da nossa clínica. Então, para o primeiro mês, a gente primeiro se baseou o valor que a gente gostaria de cobrar pela sessão, avulso, né? Esse valor avulso, que seria a pessoa paga por uma sessão. A gente colocou de R$ 120. Dito isso, a gente foi lá e realmente foi o número que a gente pensou. Foi R$ 2.500 de faturamento que a gente queria. Mas foi do nada, não. A gente se baseou no quanto a gente
A gente nasceu relacionado ao antigo emprego dela, que ela trabalhava como atendente terapêutica. E aí a gente queria, falou, pô, vamos colocar então R$ 2.500, que era mais ou menos o que tu recebia. Ela recebia 2.000, 2.100, a gente arredondou para 2.500. Isso a gente colocou, então a gente fez uma matemática básica, né? 2.500 dividido por 120, a gente precisaria de 21 atendimentos. Porém, para facilitar, para acelerar, né, esses resultados, a gente também se concentrou nessa parte aqui, ó, essa parte comercial, que é extremamente importante. Que aí vai entrar também a questão dos pacotes, né? Que aí a gente, os pacotes que a gente trabalhou foi o avulso, né? Que seria o semanal, o mensal, temos o bimestral e também o trimestral. Mais do que isso, eu já acho muita informação. Eu conversei com algumas psicólogas, né, que cobram ali o valor da anamnese diferente do valor semanal. Então, a anamnese, eu vi algumas pessoas, né, cobrando por 140 e a semanal por 120. Eu particularmente não gosto disso. Acho que fica confuso. Fica confuso o entendimento. E pode parecer bobo, mas de fato ele precisa ser o mais explícito possível quando a gente está lidando com essa parte comercial. As pessoas precisam entender logo de cara nossos valores e ver se faz sentido para elas ou não. Então, se falar, minha consulta é 120, mas a primeira é 140, já pode soar meio confuso para ela. E acredita no que eu tô falando, realmente soa confuso para uma pessoa que é uma pessoa leiga, né? Dentro do outro vídeo, a gente bateu essa meta aqui bem rápido, que se não me engano foi em 2 semanas a gente conseguiu bater. Não, entrando para a segunda semana a gente conseguiu bater. Depois eu até mostro ali como é que foi. E aconteceu o seguinte, a gente foi lá e dobrou a meta. Falou, pô, a gente conseguiu em menos de 2 semanas. Faturamento, vamos dobrar a meta. Então a meta mensal partiu para 5.000. Tá, a meta trimestral passou para 15.000. Algo que eu esqueci de colocar é que aqui a meta do trimestral tinha sido apenas 10.000, que a gente já bateu no caso. Mas como a gente mudou, né? A gente mudou daqui para 5.000, depois 15.000, e tem os outros valores também das metas, né, que a gente gosta de fazer, que a gente faz o mensal, trimestral, semestral e anual. Mas só vou entrar nesse mérito aqui, dessas aqui, mensal e trimestral. E aí, depois que a gente estipulou essas metas aqui, aconteceu algo muito interessante relacionado a essa parte comercial. Teve um dia que estava faltando exatamente ali R$ 900. Isso já dentro da terceira semana, se não me engano, tá? Faltava apenas R$ 900 pra gente bater a meta. O que aconteceu é que a gente entrou em contato com a gente uma pessoa que estava interessada em fechar um pacote trimestral. Então, e ela fechou. Trimestral é mais ou menos ali R$ 1.000, é um pouco mais que R$ 1.000. Então, com uma venda, apenas uma venda, a gente fechou. A gente bateu a meta do mês ali em 3 semanas. Isso que deu margem pra gente para trabalhar. E depois teve mais uma venda do trimestral. E aí a gente, de fato, atropelou a nossa meta. Então, assim, tudo que eu trouxe aqui para vocês não são conceitos de clínicas, né? São conceitos empresariais que dá para ser usado em qualquer tipo de negócio. A grande questão é que as clínicas normalmente não fazem. São poucas as clínicas que têm essa cultura de fazer esse tipo de metodologia, de seguir esse método de criação de metas, de buscar alcançar as metas, né? Às vezes fica um comercial muito solto, né? Não sabe o que fazer. Isso é interessante porque você acaba motivando a sua equipe, motivando o seu time a estar buscando o atendimento, né? Às vezes pode aparecer ali um potencial cliente que eles acabam não dando tanta atenção porque eles acreditam que virá outros e mais interessados e vão fechar. Quando na realidade, se a gente está buscando bater a meta, cada possível cliente a gente tem que ir buscando até bater. Mas isso também é assunto que eu vou estar abordando dentro dos próximos vídeos. Então eu peço que você esteja deixando o seu like,
Se inscreva aí no canal para estar acompanhando os próximos vídeos. E deixe um comentário em relação à sugestão do que você gostaria de estar ouvindo, né? Que eu passasse por aqui, se em relação mais à captação, à gestão. Eu não sou um especialista em gestão, mas dentro da assessoria a gente faz ali um direcionamento básico. Se essa for sua dúvida, você pode botar aí nos comentários que a gente pode estar trazendo dentro dos próximos vídeos. Só atualizando para vocês como é que tá a meta. Falta esse valor aqui. Foi mal, me perdoa, tem que me avisar. Tava maluco. Falta esse valor aqui. E no mês a gente já atingiu esse. A meta trimestral. Falta esse valor. Já atingimos esse daqui.